todos os livros que tu colocou na tua meta de leituras para 2025? Bom, eu não sei tu, mas eu provavelmente não li todos. Eu acho que assim, ó, se eu li algum, eu já tô feliz se eu li algum dessa meta. Mas tudo bem também, porque aqui a gente não se cobra. A gente faz uma meta para tentar seguir ela, mas tá tudo bem. Gente, eu já li 44 livros, 45 e pra mim tá ótimo, porque ano passado eu acho que eu li 20 e poucos, 30. Então, pra mim tá ótimo. Eu não sei se eu segui essa lista, mas então no vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros que eu coloquei na minha meta de leitura de 2025. Eu vou reagir a esse vídeo aqui com vocês, porque eu não sei, eu não lembro, tá, quais são os livros, então eu vou ver aqui junto com vocês agora quais são os livros, vou reagir e bora para as desculpas e explicações do porquê que eu não li esses livros. Então vamos lá, gente, já tô aqui posicionada para assistir, ó, deixa eu mostrar para vocês, tá aqui o meu vídeo. Então vamos lá, eu vou botar aqui e vocês vão ver aí também. Eu escolhi 12 livros, tá, porque vi muita gente fazendo, 25 livros para ler em 2025. Não é viável para mim, porque 25 quase seria o número de livros que eu iria ler no ano, talvez dependendo do ano, né? Então eu não quis fazer isso. Eu não gosto de escolher todas as minhas leituras, porque eu gosto de deixar bem à vontade o que eu tô com vontade de ler no momento. E uma coisa que eu percebi já nesse início de vídeo é a diferença de áudio, né? Porque agora eu tenho um microfone e na época eu não tinha um microfone, então vocês vão ver essa diferença aí de áudio. O primeiro que tá aqui na minha lista é Coraline. Sim, gente, eu tenho ele aqui já faz um tempinho, acho que faz um ano já, vai fazer um ano que eu tenho ele aqui, eu ganhei da minha amiga maravilhosa. Um beijo, Pamela. Ele é muito vibes Halloween. Eu queria ter lido no Halloween desse ano, mas eu não tava muito na vibe. Na verdade, eu nem li muitos livros de Halloween, assim, de época de Halloween, neste Halloween. Mas esse ano de 2025 veio aí, gente. Esse livro eu posso dizer com toda certeza que veio aí. Deu certo, li. Graças a Deus foi um livro aí que eu tava muito ansiosa pra ler no Halloween, porque tem muita nostalgia envolvida, porque, né, Coraline eu assistia quando era criança, então tem essa nostalgia aí de eu querer revisitar essa história, só que agora no livro, né, que eu nunca tinha lido. Então temos uma vitória no ano pelo menos. Pra mim já tô faceira. Eu vou passar a introdução do livro, né, porque a gente quer ver quais que eu li e quais que eu não li, tá? O próximo livro, que é meta de leitura, eu ganhei ele de Natal do meu noivo, é Herdeira do Fogo. Eu tô relendo a série de Trono de Vidro pelas edições de luxo que eu tenho aqui, ó. Eu tenho esses 4 volumes até agora. Aí quando eu vou, né, avançando na leitura, eu vou comprando ou ganhando, no caso, porque todos esses eu ganhei. Eu vou ganhando, ou se precisar, vou comprar os próximos volumes. Eu já comecei, então já estou iniciando não, né? Já tô indo pro meio do livro, ó. Então, esse aqui eu já li, eu tava relendo nas edições de luxo e eu queria fazer essa releitura em todos os livros das edições de luxo, mas como eu não comprei nem ganhei mais nenhum outro volume das edições de luxo, eu continuei nas edições que eu tenho mesmo e pelo Kindle. Então eu já tô em Reino de Cinza, já finalizando o último volume. Então sim, este livro que eu queria ler muito eu li, e aliás estou finalizando a releitura de Trono de Vidro, minha primeira releitura de Trono de Vidro. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e curte, porque quando sai vídeo de vlog de releitura, vlog de leitura, eu vou deixar aqui. Eu tô fazendo um vlog de leituras natalinas, então vai sair aqui também. Já tô fazendo meu jabá, entendeu? Porque vale a pena, eu acho, se inscrever, tem muito conteúdo legal. E é isso, bora continuar. Então esse aqui é mais um sim, então de 12, 2 pelo menos eu sei que eu li. Esse outro aqui que eu coloquei é The Kiss of Deception, né, da série das Crônicas de Amor e Ódio, da edição da Dark Side, lindíssima, ganhei da minha amiga Pamela também, maravilhosa. E eu quero muito ler essa série, já tava na minha wishlist e ela me deu os 3 volumes, então a meta esse ano é pelo menos ler o primeiro. A meta esse ano é pelo menos ler o primeiro. E temos uma vitória, porque eu li esse e eu li a trilogia completa, então finalizei a trilogia no mesmo ano. Que beleza! Viu, às vezes a gente não coloca metas. Eu coloquei meta só de pelo menos iniciar essa trilogia, mas às vezes a gente vence na vida, às vezes a gente vence. Outro livro que o primeiro dele que eu comecei, né, a ler, essa saga barra, não sei se é uma saga, é Rastros de Sangue, né, o Príncipe Drácula, e são lindos esses livros também. E eu já li o primeiro, que é do Jack Estripador,
Então eu tenho aqui o Rastro de Sangue e Príncipe Drácula. E tenho o Grande Houdini também. Então a meta esse ano é pelo menos ler esse aqui. E depois no outro ano eu leio o próximo se eu não gostar tanto a ponto de ler os dois no ano de 2025. A minha meta era ler um por ano, porque pra mim são muito vibe livros de Halloween. Jack o Estripador eu não lembro se eu li no Halloween, mas eu lembro de ter gostado bastante. Eu gostei bastante da protagonista, da Audrey, mas eu não tinha ainda os outros volumes. Eu ganhei da minha amiga esses dois, o Príncipe Drácula e o Grande Houdini. Só que eu não li esse ano, porque eu li outras histórias, dei outras prioridades. Eu dei prioridades para histórias mais curtinhas, para ler no Halloween, porque eu tava de ressaca literária. Então eu não quis pegar livro grande, eu até pensei nele. Só que eu dei prioridade para outros, e Coraline, que era um também que eu queria muito ler e não queria deixar passar mais um ano. Então Coraline eu li, mas esse aí eu não li, que era um que eu queria ler no Halloween. Pretendo no Halloween de 2026 ler, mas vamos ver. Então, o primeiro livro da lista que eu não finalizei este ano, mas vamos para o próximo. Esse próximo livro aqui, eu já comecei ele em 2024, mas eu não terminei, e agora em 2025 eu quero começar de novo, do zero, pra ler todo ele. E eu tô falando de Biblioteca da Meia-Noite, A Biblioteca da Meia-Noite, né? Eu não terminei ele porque eu estava numa ressaca literária. Então eu acabei que eu não dei continuidade, mas eu tava bem interessada, tá, no livro. Não vou dizer que foi porque tava ruim. Então, esse aqui é bem isso que eu falei, gente. Ele não tava um livro ruim, eu tava gostando bastante. Até fiquei bem curiosa por essa premissa de ela ver os ICs da vida dela, né? A personagem principal ali da história. Ela tá entre a vida e a morte ali, ela fica vendo os ICs da vida dela. Eu tinha gostado bastante. Só que eu comecei a entrar numa ressaca literária. Não sei se esse livro me deu gatilhos ou se simplesmente eu não tava na vibe. Então eu comecei a entrar numa ressaca literária e eu pensei, não, vou dar um tempo. Quando eu estiver na vibe de novo de ler esse livro, eu pego ele e vou ler. Então eu queria ler esse ano, mas não deu vontade de ler, então eu respeitei minha vontade, fica pro próximo, tá tudo certo. É um livro assim que ele tem muitas camadas e tem algumas... faz a gente pensar muito na vida, né? Dos ICs, da vida da gente. Eu acho que ele é um livro, assim, pra te ler mais no teu tempo, sabe? Não é um livro, assim, que eu preciso muito ler, de uma série, uma continuação. Então, tá tudo bem deixar esse livro pra depois, sabe? O próximo livro é um livro que eu comprei pagando só o frete. Eu paguei R$16 e penso na minha felicidade de ter pago baratinho nesse livro, porque eu paguei só o frete. Que eu comprei de uma outra influenciadora, de uma youtuber maravilhosa que eu amo acompanhar. E eu tô falando de O Beijo da Neve, da Babi A7. Eu nunca li nada da Babi, espero que seja uma boa experiência. Eu confesso que eu não sei muito sobre essa história, eu só ouvi falar, e como é romance e é Babi A7, eu já quis. Então, esse aqui é um que eu não li também. Eu queria ler ele no inverno, eu deixei pra ler ele no inverno, mas na época que era inverno eu não tive vontade de ler ele. Porque teve uma época, e eu acho que foi no inverno isso, que eu só queria ler só fantasia. Eu fiquei assim obcecada por ler fantasia. Eu acho que foi até quando eu terminei Tempestade de Ônix. Então eu só queria ler fantasia e suspense. Eu não tava lendo romance. E aí eu acabei não pegando, e eu quero ler ele no inverno porque é O Beijo da Neve, né? Então se passa no inverno, eu queria ler no inverno. E aqui no Rio Grande do Sul faz muito frio e eu acho que combina muito. Então ficou pro próximo ano também. O próximo livro é 1984, do George Orwell. Essa edição é lindíssima, é enorme, capa dura, e eu amo. Eu ganhei da Lidiane, é uma seguidora lá do Instagram, e acredito que aqui do YouTube também, que ela já comentou nos vídeos. E ela é maravilhosa, me deu esse livro que eu queria tanto, porque eu gostei muito de A Revolução dos Bichos. Então, eu queria muito esse livro, gostei de A Revolução dos Bichos, e ainda não tive coragem de ler. Mas não é porque eu não quis, é porque eu fiquei com medo de ser burra demais para ler esse livro. É que assim, A Revolução dos Bichos, ele é muito como uma fábula, quando a gente lê quando era criança. E eu achei muito fácil de ler, só que 1984 já parece ser um livro mais denso. Então eu fiquei meio que com medo de ler e acabei não lendo por esse medo. Mas meu noivo fala, é uma coisa muito boba, é um medo bobo, porque é só tu começar a ler e aí tu tentar entender a história. Se tu não tá entendendo, tu deixa o livro pra lá, em outro momento tu pega, ou se tu não tá na vibe, não tá conseguindo, não sei. Mas o ideal é tentar, porque às vezes é coisa só da nossa cabeça. Mas enfim, eu quero muito ler ele ainda, então acho que em 2026 vem aí, até porque eu quero muito ler mais livros clássicos, né? Então vai ser um que vai vir aí também.
Ele é um livro bem grande, assim, bem denso, então vamos ver o que essa história vai nos trazer. O próximo livro é um livro fofinho, um livro super assim, que eu acho que é muito vibe Zen de Green Gables, sabe? Muito aconchegante. Eu tô falando de O Jardim Secreto. Esse livro aqui é a coisa mais linda. Eu já vi muito falarem, eu ganhei da Juliana, uma autora que é parceira lá do Instagram. E eu acho esse livro lindíssimo, gente. Lindíssima a capa, as cores. A Juliana deve estar tristíssima comigo porque eu ainda não li o presente dela. Mas em minha defesa, não existe nada em minha defesa, é só preguiça mesmo. Não 100% preguiça, tá? Eu sou muito uma pessoa de vibes. N de Green Gables, eu nem terminei, eu tenho os livros ali, e eu nem terminei ainda os que eu tenho, porque tem que ser um livro que eu tô muito com vontade de ler, pra eu ler, porque a Anne é uma pessoa que fala muito. Agora que ela é uma pessoa maior, assim, mais adulta, ela até fala um pouco menos, ela, né, amadureceu. Mas ainda assim são livros infanto-juvenis, que não são sempre que eu tô com vontade de ler. Então são livros fofinhos, assim, que às vezes a gente não tá a fim de ler. E O Jardim Secreto, eu não tive vontade de ler esse ano ainda, esse ano de 2025, né? Acredito que em 2026 talvez venha aí, não sei, mas a minha prioridade, tá, para vocês entenderem, nessa meta aqui que eu fiz no início do ano de 2025, foi colocar livros que eu já tinha em casa, porque é óbvio que tinha outros livros ali que eu queria ler, mas eu não coloquei nessa lista, que eu queria ler esse ano. Mas a minha prioridade era colocar livros que eu já tinha em casa para desencalhar eles daqui da minha estante e também para eu poder ter menos livros não lidos na minha estante. Então, eu quis colocar esses 12 livros que eu já tinha em casa. Não queria pegar os e-books ou livros que eu queria comprar e ler esse ano. Não, eu dei prioridade para os livros que eu já tinha, tá? Então, por isso tem alguns livros ali que eu tinha, mas eu não tinha tanta vontade assim de ler. Mas ainda assim eu coloquei porque eu queria ler nesse ano, né? É muito de vibe, gente. Eu sou muito de vibe. Se eu não tô com vontade de ler, eu não vou ler. Entendeu? Nada vai me fazer ler. Eu vou ler quando eu tiver com vontade de ler, a não ser que seja um trabalho, enfim. Mas aí, né, a gente pega os livros que tem mais a ver com a gente. Então esse aqui eu não li, mas tá tudo bem também, ano que vem tá aí, a gente já tá no finalzinho de 2025, as próximas metas estão aí. A gente faz a nossa própria humilhação, entendeu? O próximo da lista é uma continuação, é o segundo volume de um livro que eu li o primeiro em 2024, e eu tô falando de Promessas Cruéis, né? Continuação de Divinos Rivais, dessa edição maravilhosa que eu tenho aqui. Então, eu gostei, tá, de Divinos Rivais, mas não tanto quanto eu achei que eu ia gostar. Eu acho que eu vi muito a propaganda de Divinos Rivais como algo diferente do que eu esperava. Venderam muito como uma romantasia com fantasia mesmo, assim, sabe? E eu fui ler achando que ia ter o romance, mas que também ia ter a fantasia. E eu não vi tanta fantasia. Eu indicaria Divinos Rivais como um livro de romance, né? Com elementos fantasiosos ali, tem uma guerra dos deuses acontecendo. Por quê? Acontece ali uma guerra e os personagens estão ali na guerra, mas não é o foco a guerra. O foco da história é mostrar os personagens se correspondendo dentro da guerra e desenvolvendo o amor deles ali no meio da guerra. Então, assim, eu acho que a apresentação desse livro foi muito diferente do que eu esperava. Eu acho que muita gente sentiu o mesmo, tanto que eu conversei com muitas meninas lá no Instagram que também sentiram o mesmo. E muita gente amou. Não quer dizer que isso seja ruim, mas é que eu tava com uma expectativa errada. Então, eu li Divinos Rivais e não gostei tanto assim. E aí, Promessas Cruéis, eu botei na lista pra ver se eu conseguia ler ainda esse ano. Mas assim, eu não sei nem se eu vou ler algum dia, tá? Tem uma menina lá que lê no Instagram também, que lê e tem o gosto bem parecido com o meu. Ela disse que Promessas Cruéis é muito lento, muito arrastado, e ele tem mais páginas do que Divinos Rivais, então ele é maior. Não muda muito do primeiro livro. Foi o que ela disse, tá, gente? Eu não sei se vai realmente ser assim. Eu não sei se vou ter vontade. Tá ali, tá? Eu tenho as edições de luxo, aliás. Eu comprei, pra vocês verem como eu tava achando que eu ia amar. Eu comprei as edições de luxo, capa dura, o box, a pintura trilateral. Eu achei que eu ia amar. E no fim não foi tudo isso, e acabou que eu gastei R$80 num box que eu nem sei se eu vou gostar tanto assim, mas tudo bem, o preço foi um preço ok para edições de luxo.
São livros bonitos, quero manter na estante, quero tentar, assim, um dia dar uma chance para Promessas Cruéis. Quem sabe eu não me surpreenda, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente tá só com um preconceito da história, mas é porque realmente porque eu me decepcionei com o primeiro volume, talvez eu não tenha tido vontade de ler esse segundo. Mas vou deixar ali em stand-by na estante, porque em algum momento pode vir, sim, essa vontade de ler. O próximo também é uma continuação, Aprendiz do Vilão, segundo volume também de Assistente do Vilão. Também li Assistente do Vilão em 2024, então eu li Assistente do Vilão e Divinos Rivais em 2024 e agora eu vou ler suas respectivas continuações em 2025. Não, né? Eu já tava profetizando, né? Eu falei, vou ler a continuação dos dois. Então, Assistente do Vilão é outro que tu tem que ler com as expectativas certas, porque muita gente disse que foi ler achando que era uma coisa e foi outra e acabou se decepcionando. Mas eu já fui ler sabendo das expectativas, então eu não me decepcionei. Aliás, eu gostei muito mais de Assistente do Vilão do que de Divinos Rivais. Não quero criar rivalidade aqui, longe de mim, tá? Mas aqui eu gostei muito mais daquela história do que dessa. Por quê? Porque falam, né, que Assistente do Vilão é muito vibes enrolados da Disney. É uma vibe, é uma fantasia, sim, mas tem ali elementos de romance, sim, tem elementos fantasiosos e é uma fantasia, assim, mais de boa que eu diria que dá para um pré-adolescente ler, que não é algo muito, sabe, com muitas coisas ali pesadas acontecendo. Então, eu acho que por isso é uma vibe muito enrolados da Disney. E aí eu já fui com essa expectativa. Nossa, que legal, deve ser muito gostosinho de ler. E realmente foi algo gostosinho de ler. Não tava esperando coisas grandiosas. Tava esperando ali uma Rapunzel, um Flynn Rider, e eu esperei isso e eu recebi isso, entendeu? Então, a gente tem um vilão que não é tão vilão assim, a gente já espera isso. Então, assim, eu já fui com as expectativas acertadas e amei. Então, eu queria, sim, pegar a continuação e peguei Aprendiz do Vilão. Gostei demais também, ansiosíssima pra Aliada do Vilão, acho que é, né? O terceiro volume. Quero muito continuar essa série. Mas, enfim, li então Aprendiz do Vilão, mais um aí que deu check e deu tudo certo, gostei demais. E o último livro, e não menos importante, é o Diário de Anne Frank, nessa capa almofadada, capa dura, nesse corte aqui. Gente, essa edição, eu nem acredito que eu paguei R$25 nessa edição. Então, essa edição belíssima, lindíssima de Diário de Anne Frank, por R$25 e eu ainda não li. Tem que dar um socão na minha cara, né? Porque assim, eu comecei a ler até. Eu peguei e li umas 2, 3 páginas e aí eu fiquei com vontade de ler fantasia, eu larguei Diário de Anne Frank. Diário de Anne Frank é um livro pesadíssimo e eu não queria ler com o intuito de, vou ler rápido que nem eu leio os outros livros. Eu queria ler devagar, absorvendo a história, até porque é uma história real de uma pessoa que realmente passou por uma guerra, então é uma história mais sensível que eu gosto de ler, mais assim, absorvendo a história, sabe? Enfim, dando bastante atenção. Não li, gente, era o último livro da lista, não li. Quero muito fazer essa leitura agora em 2026. Desse ano não passa, gente, porque essa edição merece ser lida. Olha esse livro, que livro lindíssimo. E eu paguei barato. E assim, gente, é uma história que eu amo tudo que fala sobre Segunda Guerra Mundial. Eu gosto muito de filmes, eu gosto das histórias que a gente vê das pessoas que passaram por lá. Não que eu goste do que aconteceu, né? Mas vocês entenderam. Eu gosto de conhecer as histórias. E esse é um livro que não tem como quem goste não conheça. E eu quero muito ter a experiência de ler ele. Então, assim, infelizmente eu não li em 2025, mas em 2026 vem aí. Então, né, de 12 livros que estavam na minha lista para ler neste ano, eu só li 4. Então foram 8 livros não lidos dessa minha lista, mas já tô feliz de ter lido 4. Já diminuiu aí os livros não lidos da minha estante. Tem outros também que eu li que não estavam nessa lista, mas dessa lista, então, eu só li 4. Mas assim, gente, tudo bem também, que nem eu disse, é só uma lista ali pra me ajudar a ler os livros que eu tenho na estante, tá? Provavelmente em 2026 vou fazer outra lista dessas. Se eu não ler tudo também, tá tudo certo. Lendo pelo menos, da lista, eu já fico faceira. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E me conta aqui nos comentários quantos livros da tua lista de leituras para 2025 tu leu, que eu vou adorar saber. Até o próximo vídeo e tchau!